Vamos dar seguimento agora à primeira parte da lição. Partindo do pressuposto de que você leu a lição, tá bom? Que você leu, ou pelo menos o texto bíblico de Gálatas 5, de 1 a 15, nós vamos desenvolver então a nossa lição. O nosso tema é a liberdade cristã. E o apóstolo Paulo, e aqui de acordo com a nossa revista, ele então fala para os Gálatas que eles estão saindo, eles estavam na escravidão e eles foram para a liberdade. Da escravidão à liberdade. Todos os homens estão debaixo de maldição. Todos os seres humanos, gentios e judeus. Todos os que moram na cidade, quanto os que moram na roça, os que moram na civilização, quanto os que moram na selva. O índio está tão perdido quanto o homem civilizado, o homem da cidade. Então todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus colocou todos debaixo da maldição do pecado. E a lei veio para todos. A lei, então, permanece o homem debaixo do pecado, porque a lei não tem poder de salvar. A lei apenas aponta para o pecado, mostra que o homem é condenado e é pecador. A lei é perfeita, mas o homem é imperfeito, e a lei é boa, mas o homem ele não tem condição de guardar toda a lei. E o apóstolo Paulo então diz para os crentes de Gálatas: olha, vocês estavam debaixo da escravidão do pecado, mas vocês agora vieram para a liberdade. Quer dizer, o Senhor deu a liberdade para o povo de Israel, e isso está nos versículos 1 a 5 do nosso texto do capítulo 5 de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, vocês estavam debaixo da servidão, vocês estavam debaixo da lei, vocês estavam debaixo do pecado, vocês estavam condenados, mas vocês foram chamados agora para a liberdade em Cristo. Em Cristo há liberdade para o pecador. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, se vocês se deixarem circuncidar, vocês agora estão se colocando debaixo da escravidão novamente, porque o homem que vai circuncidar, ou então também guardar qualquer outro princípio da lei como meio para a sua salvação, essa pessoa estará se colocando debaixo do jugo e da servidão e da escravidão, e saindo da liberdade para o qual ele foi trazido por Cristo Jesus, pelo Evangelho, pela graça do Senhor. Então, esse que se colocou, que se sujeitou à circuncisão, teria agora que cumprir toda a lei. Todavia, nós sabemos que ninguém tem condição de cumprir toda a lei. Nós somos pecadores e nós transgredimos contra Deus, então nós não podemos guardar toda a lei. Então, quem se coloca debaixo da lei, o apóstolo Paulo diz que está separado de Cristo, versículo 4. Vocês que se justificam pela lei, da graça tendes caído. Então essa é uma situação muito séria, que era para as igrejas dos Gálatas, mas que também é muito séria para o crente que deixa a graça e então se coloca agora debaixo da lei. Nós sabemos de tantos crentes que aceitaram o Evangelho de Cristo Jesus pela salvação pela graça, mas foram seduzidos por outros religiosos, por outras pessoas cristãs, mas que estão em religiões, em igrejas, que eles não veem como suficiente a morte de Cristo, mas que tem que eles mesmos preservarem a sua salvação através de observações da lei, de costumes e de coisas assim.
nós estamos livres dessa condenação. Nós estamos livres de qualquer imposição para a salvação. Agora, a pessoa que está livre agora pelo Evangelho não significa que está livre para pecar. Nós vamos tratar isso mais à frente. Não significa que a pessoa também não está sujeito à lei, tá bom? O próprio Jesus Cristo, ele disse, olha, eu não vim revogar a lei, eu não vim retirar nenhum item da lei, eu vim cumprir a lei. Então a lei, na verdade, ela é boa, ela é perfeita, ela é de Deus, mesmo que foi entregue por meio de anjos, né? E por meio de mediadores como Moisés. Contudo, a lei, ela tem que ser seguida. Agora, não mais com a imposição da lei, não mais com aquela ideia de que temos que guardar toda a lei, porque senão estamos perdidos e só assim nós estaremos salvos. Não, a lei não salva, a salvação é por Cristo Jesus, ele veio nos trazer a liberdade. E agora há uma necessidade de permanecer na liberdade, certo? Não podemos voltar ao jugo da escravidão, retroagir, voltar para a lei, sair do caminho da graça e voltar para as imposições que a lei nos tem dado. Porque se fizermos isso, como os Gálatas fizeram, nós estamos tornando a obra de Cristo em vão. Quer dizer, a vinda dele, a morte dele na cruz, o pagamento que ele fez diante do Pai, todo o sacrifício que ele fez e principalmente o pecado que, por ele estar levando os nossos pecados na cruz, ele foi separado de Deus e por isso ele gritou, Deus meu, por que me deixaste? Quer dizer, tudo aquilo seria em vão. E o sangue de Cristo não seria suficiente para ele. Então, legalismo não salva, legalismo separa da graça de Cristo, retroagir, voltar para a escravidão do pecado, tá certo? Então, quem volta para a lei anula a graça, certo? A graça é anulada para essa pessoa, porque você não pode viver de duas formas, meu irmão. Você não pode viver na graça e na lei, tá certo? O propósito de Deus é a salvação pela graça, ele é glorificado, Jesus é glorificado através disso. A observação da lei vai tentar glorificar o homem e ninguém se gloria diante de Deus. Todos são pecadores e a Bíblia diz que Deus lança o homem com a sua boca no pó e diz, ouvei, filho do homem. Nós não podemos fazer nada a não ser depender totalmente de Cristo Jesus. Os versículos 5 e 6, eu gostaria aqui de ler do capítulo 5, diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pela caridade. Veja bem, nem a circuncisão, nem o guardar do sábado, nem ósculo santo, nem véu, nem boas obras, nada disso tem o poder, nada disso vale coisa alguma para a salvação. A salvação é unicamente pela fé, por Cristo Jesus, por aquilo que ele fez, e isso opera pela caridade. Mais à frente, nós vamos ver um pouquinho sobre este ponto, este assunto, tá bom? Mas vamos encerrar esse momento por aqui, porque eu estou achando que até pelo WhatsApp está difícil mandar esses vídeos desse tamanho. Eu tinha que ter tido um outro meio, uma outra plataforma para mandar para vocês, mas eu sou verde no assunto, tá bom? Então, vamos lá para o segundo nesse momento.